CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. E Colégio Nota 10, líder em aprovação. Oito horas e 50 minutos em Campo Grande. Conforme nós anunciamos, está aqui conosco o diretor-presidente da FUNESP, professor Rodrigo Terra. Bom dia, Rodrigo. Obrigado por aceitar o convite de falar conosco. Bom dia, Otávio. É um prazer muito grande poder estar aqui contigo na Rádio CBN, mais uma vez, conversando sobre política de esporte e lazer, que, na minha opinião, pelo menos, eu sei que na sua também, é uma política tão importante para melhorar a qualidade de vida das pessoas da nossa cidade. Eu estou olhando aqui na pré-pauta que me passaram, um projeto de oficina de atividade de esporte e lazer em 60 pontos de Campo Grande. Rodrigo, como é que funciona? Verdade, Otávio. Chama Projeto Lazer e Cidadania. Até o nome já é bem impactante. É uma proposta que nós pensamos, logo no início do mandato do prefeito Marquinhos Estrade, de levar de forma gratuita e com qualidade atividades variadas na área da atividade física, especificamente do esporte e do lazer, para todo o conjunto da população campograndense, para todos os cantos de Campo Grande, né? Obviamente que nós começamos de uma maneira menor, mais reduzida, alguns projetos pilotos, e isso foi se ampliando ao longo desses 2 anos e quase 4 meses, né, de administração. Eu tive o prazer de entrar na administração do prefeito logo no primeiro dia do mandato, então já estou há 2 anos e 4 meses, e a gente conseguiu fazer com que esse projeto se espalhasse pela cidade toda. Hoje, como você falou, nós estamos em 60 locais diferentes, nas 7 regiões de Campo Grande e nos 2 distritos, oferecendo atividade física e esportiva para todo o conjunto da população. E quando eu digo todo o conjunto da população, eu estou falando de faixas etárias, o sexo masculino e feminino, porque o leigo, o seu ouvinte pode não entender, mas quando você se propõe a construir uma política pública de esporte e lazer para todo o conjunto da população, você precisa construir formas variadas de oferecimento. Por exemplo, eu não posso pensar em oferecer uma política de esporte e lazer para o adulto, que, em geral, está no mercado de trabalho, no horário do expediente, no horário normal. Naquele horário de 8 a meio-dia. Então, eu preciso de uma ação que fuja desse horário. Então tem que ser mais cedo, ou tem que ser na hora do almoço, mas principalmente de noite e em final de semana. Senão, essa faixa etária não vai ser contemplada. Tá? Então a gente pensa nisso. Se eu digo que vou oferecer uma política de esporte e lazer para criança e adolescente, eu tenho que pensar no contraturno escolar. Porque se eu não tiver atividade de manhã e atividade de tarde, quem estuda de manhã não vai poder nunca ter atividade, ou quem estuda de tarde. Então tem que ter sempre o pensamento do contraturno. Se eu estou dizendo que eu vou desenvolver uma política para todo o conjunto da população e para idosos, eu preciso ter ações que sejam voltadas especificamente para essa faixa etária que tem um cuidado diferente com a ação que você oferece para o idoso. Então, oferecer atividade para todo o conjunto da população prevê essas coisas todas, mas também prevê que eu esteja em todos os cantos da cidade. Por isso, 60 locais diferentes. Tá? Por isso que a gente precisa ter uma variedade de oferecimento de atividades. Otávio, nós temos 45 diferentes modalidades esportivas sendo oferecidas. Então, assim... É bem amplo, né? Algumas coisas bem tradicionais. Futebol, basquetebol, mas algumas coisas inusitadas. A gente tem, por exemplo, acho que nenhum lugar do Brasil tem. Nós temos oficinas, aulas oferecidas gratuitamente de nado sincronizado. No espaço, no CENT, o Centro de Treinamento Municipal de Treinamento, lá no Canadá. É um esporte comum, então acessível, né? Nós temos aulas gratuitas... Esporte olímpico, inclusive. Esporte olímpico. Nós temos aula gratuita de futebol americano. De futebol, tudo bem, né? Mas de futebol americano, nós temos. Nós temos de beach tênis. Mas se você levar em consideração a moçada, o jovem, o adolescente hoje, ele se interessa por modalidades esportivas. Isso não tem fronteira, né? Não tem importa fronteira. Se não é um esporte comum no país, mas tem muita gente que pratica beisebol também. Lógico. E assim, tem os especialistas dizem o seguinte, que você precisa educar para o lazer, educar para o esporte. O que significa dizer isso, Otávio? Se eu não conheço aquilo que eu não conheço, eu não gosto. Eu não posso gostar daquilo que eu não conheço. Então, se eu não ofereço essa variedade de atividades, as pessoas nunca vão praticar e Rodrigo, nunca vão gostar. Rodrigo, é tão interessante isso que você fala. Recentemente teve a final do Super Bowl americano. E aqui, um cinema da capital transmite ao vivo, no telão, e lota. As pessoas vão assistir. Você fala, mas espera aí, como assim?
é preciso que você realmente tenha a educação. Você, também, tem o especialista diz que o lazer, que o esporte, ele tem são dois processos de educação. É educação para o lazer, então, quer dizer, você tem que educar a pessoa para gostar daquilo, e o lazer como veículo de educação. Quer dizer, quando você pratica atividade física, você também se educa. Né? Você conhece as regras, você se disciplina, você melhora a tua condição física, enfim, você se educa de forma lato, né? Ampla. Você se educa a partir da atividade física e do lazer. Mas também você precisa ser educado para gostar. Eu estou vendo aqui que tem 651 oficinas acontecendo atualmente durante a semana aqui na capital. Exatamente. São 160 professores de educação física envolvidos, Rodrigo. Como é que é? O projeto é amplo, né? Quando a gente se propôs, quando eu apresentei essa proposta para o Marquinhos, para o prefeito, nosso prefeito, eu disse para ele o seguinte: olha, é amplo, nós precisamos ter fôlego para conseguir chegar nos locais. E ele automaticamente autorizou, e como eu falei, a gente aos pouquinhos foi crescendo. Nós temos 600, olha esse número, Otávio, 651 oficinas. Para o teu ouvinte entender, oficinas são as aulas. Então, nós temos 651 turmas sendo desenvolvidas ao longo da semana, toda semana, semanalmente, nesses 60 diferentes locais. Tá? Então, o que são oferecidos nessas 651 oficinas? Essas 45 modalidades que eu acabei de falar. Então, nós temos oficinas de grupo de corrida, de nado sincronizado, de hidroginástica, de natação, de futebol, de futebol americano, 45 diferentes. Tá? Esses números são tão impressionantes que a gente fez contabilizamos eles no ano passado, e nós fizemos mais de 2 milhões de atendimentos ao longo de 2018. Mais de 22 mil horas aulas foram dadas nessas 651 oficinas. Aí você me pergunta assim, não, mas espera aí, 2 milhões de atendimentos, mas a população só tem 900 mil. Isso. Então, como que tem 2 milhões? É que a metodologia que a gente usa é a mesma que o SUS usa, que a saúde usa. Como é que funciona? Se o Otávio for no posto de saúde hoje por um problema ortopédico, machucou o braço, ele contabiliza lá um atendimento. Só que na semana que vem, você teve um problema, sei lá, ficou com dengue. Você vai lá no posto de saúde de novo, aí tem outro atendimento. Essa é a metodologia que a gente usa, que o Ministério da Saúde usa, que o Ministério do Esporte usa. Por isso que nós temos mais de 2 milhões de atendimentos. A pessoa participa de várias atividades esportivas. Exato. Né? Então, você acaba contabilizando porque ela utilizou aquele serviço. Porque ela utilizou aquele serviço. A prefeitura prestou aquele serviço para ela. Então, se o Rodrigo está inscrito na oficina de karatê, terças e quintas, contabilizou um atendimento. Mas se ele também está inscrito na de grupo de corrida nas segundas e quartas, contabilizou outro atendimento. Então, é nesse sentido que a gente chega a mais de 2 milhões de atendimentos no ano de 2018. E a gente espera superar bastante esse número no ano de 2019, porque só para você ter uma ideia, nós estamos em abril, o ano passado nós tínhamos 56 locais de atendimento, até dezembro do ano passado. Agora eu já te disse que são 60. Isso. Então a gente já aumentou 4 locais de atendimento. Se a gente já aumentou 4 locais de atendimento, são mais 4 regiões da cidade que agora estão sendo atendidas pelo projeto. Imagino que aí surjam grandes talentos também, Rodrigo. Como é que está a nossa capital? Pois é, assim, o princípio básico desse projeto, ele não é a preocupação com a descoberta de talento. Não estou dizendo que isso também não seja importante. Estou dizendo que o princípio básico não é esse. O princípio básico é oferecer a oportunidade da prática do lazer e do esporte. O surgimento é natural. O surgimento é natural. Quando eu tenho... Nós temos um outro número que a gente ainda não falou. A gente tem nesse projeto mais de 20 mil pessoas inscritas. Então, quando eu tenho mais de 20 mil pessoas inscritas num projeto de atividade física e de esporte, naturalmente, algumas dessas pessoas vão apresentar uma vocação, um talento maior para desenvolver alguma atividade. E aí, naturalmente, a gente vai selecionando e levando para os nossos centros de treinamento. Por exemplo, nós temos o Cefat, que é o Centro de Formação de Atletas. E quando nós assumimos, Otávio, me perdoe, mas ele estava caindo aos pedaços. Literalmente caindo aos pedaços. Não é força de expressão, não. O teto caía. E as pessoas que estão me ouvindo aqui e que frequentaram o Cefat sabem do que eu estou falando. Hoje, nós temos um novo Cefat, com equipamentos modernos, num prédio novo, que o que eu tenho ouvido falar dos atletas, dos professores, é que é considerado hoje o Cefat um dos melhores centros de treinamento de ginástica artística do país. Fica onde aqui em Campo Grande? Fica ali na rotatória da Coca-Cola. Sabe a rotatória da Coca-Cola? Você passou em frente à Universidade Federal, a Universidade Federal vai estar do seu lado direito, para quem vai saindo para São Paulo. Isso. O Cefat vai ficar do seu lado esquerdo, um prédio bonito, pintado de azul, novinho. Legal. Então, tudo gratuito. Só no Cefat nós temos hoje mais de 400, principalmente crianças e adolescentes, inscritas
em atividades gratuitas com professores especializados. Então, isso não é pouca coisa. Principalmente porque a gente está há 2 anos e 4 meses só de mandato. Parece ser muito, mas não é muito para a política pública, para a gente praticamente ter saído do zero. E envolver toda uma cidade, né? E envolver toda uma habitantes, cidade. quase. E que a gente precisa cada vez crescer. Aí você vai perguntar, pô, mas tá bom, Rodrigo? Eu vou dizer, tá bom, mas precisa melhorar. Porque a gente ainda precisa melhorar, a gente precisa crescer mais. Muitos desses espaços, eles precisam passar por reformas, eles precisam passar por adaptações, a gente precisa estar em mais lugares da cidade. Então, o nosso objetivo é crescer mais, é se espalhar mais ainda na cidade, cada vez com mais qualidade, cada vez com os locais mais adequados, e nós vamos trabalhar nesse sentido. Volte mais vezes à CBN. Obrigado, Otávio. Foi um prazerzão conversar contigo. Os seus ouvintes que ouviram a nossa conversa aqui agora, procurem a FUNESP, procurem esses espaços. Todas essas atividades são gratuitas, esses professores são especialistas. Esse serviço é para o cidadão. Rodrigo Terra, diretor-presidente da FUNESP, falando com a CBN. A entrevista vai estar disponível daqui a pouco mais no nosso site cbncampogrande.com.br. CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. E Colégio Nota 10, líder em aprovação.